Oi, gente, tudo bem? Então, bem-vindos ao Mundo da Mai e vamos para o vídeo? Eu estou ligando o meu computador, tá, gente? Oi. Olha como ele é. Pessoal, é o Google. Eu vou pesquisar YouTube. Ai, gente, Gato Galáctico postou outro vídeo. Se tem uma coisa que sempre me perguntam é como eu criei o coelho. E foi assim, Gato Galáctico. Se tem uma coisa que sempre me perguntam é como eu criei o coelho. E foi assim, Gato Galáctico. Fala aí, pessoal, bem-vindos a um vídeo que eu sempre... Pera aí, pessoal. Se tem uma coisa que sempre me perguntam é como eu criei o coelho. E foi assim, Gato Galáctico. Fala
Fala aí, pessoal, bem-vindos a um vídeo que eu sempre quis fazer aqui no canal. Há muito tempo vocês têm pedido pra mim como fazer uma série animada ou uma história, e esse vídeo vai ser basicamente isso. Eu vou contar com detalhes sobre como foi o processo de criação da série Coelho, e se você é um artista ou quer ser um artista, esse vídeo talvez seja muito útil pra você. Então vamos começar porque eu acho que vocês vão gostar. Inspirações. Eu sempre fui muito inspirado em animações bizarras da internet, tipo Charlie the Unicorn, Salad Fingers, Girl Chan in Paradise, Batman e Spider-Man, Bruno Aleixo e muitas outras que existem na internet há muito tempo. E eu sempre gostei de uma coisa muito específica nessas animações da internet. Todas elas têm um humor nonsense, que é basicamente um humor absurdo que muitas vezes não faz sentido, porém faz. Dá pra entender? Tipo assim, se você cria um universo onde um coelho se transforma num humanoide e mantém isso consistente pro resto da série, isso acaba sendo um nonsense consistente. E era exatamente isso que eu queria com o Coelho. Eu queria criar muitas coisas que no início não fizessem sentido, mas que no decorrer do tempo fizessem muito sentido. Tá, então eu decidi pegar o humor dessas animações da internet. Mas e os outros elementos? De onde eu peguei? Bom, eu sempre fui muito fã de animes shonen, que são basicamente aqueles animes de porradaria, tipo Yu Yu Hakusho, Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, Boku no Hero Academia, One Piece. E esses desenhos animados têm uma coisa muito específica que eu sempre gostei muito, que é exatamente a porradaria. Eu não podia fazer uma série de animação que não tivesse luta, porque eu, como consumidor, amo luta, conflito, drama, porradaria, quebração, sangue, esse tipo de coisa. Ok, eu peguei o humor nonsense das animações da internet, a porradaria e o conflito dos animes shonen, e eu decidi rechear o resto da minha série com inspiração de desenhos animados no geral, coisas que a gente via no Cartoon Network, tipo Hora de Aventura. Só que tem um grande problema na hora de fazer uma série animada pra internet. Tem que ser econômico. Não pode pegar vários dubladores, não pode ser muito complexo de desenhar, não pode ter muita cor, não pode ter muito cenário. Tinha que ser uma série voltada na relação dos personagens. E basicamente a relação deles e como eles agem perante uma situação ia ser o núcleo dessa série. E é o que é o Coelho, se vocês forem ver. As linhas são muito simples, os personagens nem têm cor, cada um só tem uma cor do olho pra ser mais fácil de identificar quem é. E geralmente a trama do episódio gira em torno de um personagem. Às vezes o Coelho, às vezes o Vácuo, às vezes o Primo, até o Largato. Estão entendendo? Então tava aí a fórmula que eu pessoalmente achava perfeita pra fazer a minha série animada. E foi assim que surgiu o primeiro episódio do Coelho. Eu quero a IP. Personagens. Uma coisa que eu tinha que definir muito bem desde o início é a personalidade dos personagens. Os personagens principais têm que ter sempre personalidades opostas, porque isso causa sempre um conflito e isso é muito legal de ver. E não é à toa que o primeiro episódio de Coelho tem só dois personagens, que é o Coelho e o Primo, e eles têm personalidades completamente opostas. O Primo, que é um ser humano gordinho e feliz, e o outro que é o Coelho, que é um coelho completamente frio e ranzinza. E esse primeiro episódio gira em torno da relação desses dois personagens opostos. E não é à toa que o pessoal começou a curtir a série, porque a gente tem dois elos muito fortes já desde o início. Isso é essencial pra fazer uma série animada. É personagens. Personagens, personalidades marcantes e contrastadas. Isso é legal. E esse episódio tem tudo isso de views? Nossa, eu não esperava. Mas no decorrer da série surge o terceiro personagem principal, que é o Primo Vácuo, que é um boizinho muito emotivo que tem uma relação muito sensacional com o Coelho. Ele quer muito bem do Coelho e ele fica mal quando o Coelho tá mal. É um bovino muito mansinho. Por que a personalidade deles é essa? Pessoal, essa parte da criação é muito complicado de explicar porque entra num fator pessoal. Cada personagem tem uma personalidade que me pertence. Eu odeio falar isso porque parece muito pretensioso, mas no fundo é verdade e não tem como fugir disso. Por exemplo, o Primo, que é super extrovertido e feliz, é basicamente o lado da minha personalidade super extrovertido e feliz. O Coelho, que é ranzinza, frio e não liga pra nada, é de fato um lado da minha personalidade que é assim também. E o Vácuo, que tem uma personalidade afetiva, querida e carismática, é de fato... Vocês entenderam, uma parte de mim. Eu odeio falar isso, meu. Parece aquela coisa, aqueles artistas que falam, não, cada personagem é um pouco de mim. Mas no fundo, é isso. Que até dá pra criar personalidades diferentes do que você se identifica, mas não fica tão sincero. É legal você dar simplesmente a sua personalidade pros personagens, porque eles começam a existir dentro de você e você sabe exatamente como eles agiriam em determinadas situações. E é por isso que a parte mais legal de criar uma série e criar personagens é definir eles no início e depois só colocar coisas no caminho deles pra ver como eles vão resolver. Vocês podem ver que na série sempre surge um obstáculo no caminho deles e eles tentam resolver da maneira deles. E é muito interessante ver isso se desenvolver, porque você começa a perceber que os personagens estão vivos. E é isso que a gente quer quando cria uma série animada. Por que o universo do Coelho é assim?
Bom, falando um pouco sobre o universo, acho que criar um micro-universo é uma das coisas mais difíceis que tem, porque exige muito trabalho e muito pensamento. Não é à toa que o universo do Coelho é muito pobre. O cenário é muito simplista, quase não tem detalhe, mas isso no fundo nem interessa porque a série é sobre os personagens, não sobre aquele mundo. Porém, tem umas regras do universo que a gente tem que sempre respeitar. Por exemplo, no início, eu decidi que o coelho, o vácuo e todos os animais iam se transformar em humanoides. Isso tem que sempre se manter consistente, isso é um poder que eles têm. Eu não posso tirar isso do nada ou apresentar um personagem que não faz isso. Isso é uma característica desse universo e eu, como criador desse universo, tenho que manter isso sempre consistente. E a razão pelo qual eu quis que os personagens se transformassem é que eu adoro a mistura de cenas fofas com cenas de ação. Isso faz sentido? Tipo, eu sempre curti muito Happy Tree Friends, que são basicamente bichinhos muito fofos que tem cenas violentíssimas do nada. É um contraste que eu acho muito interessante. E é por isso que eu queria que todos os personagens fossem bichinhos fofinhos que se transformassem em humanos gigantes e se preparassem pra luta. Eu sempre achei isso muito cômico e eu decidi que isso ia ser uma boa ideia pra ter nesse universo. Musiquinhas. Por que eu decidi colocar as musiquinhas na série? Bom, a questão das musiquinhas é que antes de ser animador, eu gostaria de ser músico, ou cantor, ou, sei lá, compositor, eu tocava piano, eu fazia várias coisas relacionadas com música. E já que eu já estava fazendo a minha própria série animada com os meus personagens e o meu universo, eu decidi também fazer as minhas próprias músicas. E a primeira música que eu criei pra série não foi o Pudim Amassado, porque eu acho que todo mundo sempre fala, ah, Pudim Amassado. Não, a primeira música que eu compus pra série foi a do Super Treinamento, que pra quem é fã da série sabe que essa é a música tema do Coelho. Essa música me deixa inspirado. Decidi fazer as músicas em versão 8-bit chiptune, que é basicamente essa sonorização de videogame antigo, porque eu sempre fui muito fã de videogame e é mais fácil fazer música assim. E porque eu decidi fazer musiquinhas bobas, tipo Pudim Amassado. Pudim Amassado. Bom, porque eu adoro musiquinhas bobas assim, eu sempre fui muito fã daquela música do bolinho de arroz. Sou um bolinho de arroz. De arroz. E sempre achei engraçado piadas com comida e aconteceu o que aconteceu. Pudim amassado, depois bolachinha vovô. Fiz o Primo cantar essas músicas porque ele é um personagem tão à parte na série que não interessa se ele faz umas coisas loucas ou não, ele é exatamente pra isso, ele é um personagem completamente nonsense. E é legal que ele tá sempre quebrando essas barreiras do universo da série e trazendo umas coisas assim aleatórias e absurdas. Então o Primo sempre representou isso e é por isso que ele canta essas musiquinhas. Por que a série mudou? Bom, eu lembro que na época, quando eu tava fazendo a série, eu levei muito hate quando eu comecei a mudar a direção que a série tava tomando. No início era uma coisa nonsense, sem nenhuma ligação um episódio com o outro, pra depois ficar uma coisa mais dramática e épica, e que tinha um sentido profundo por trás daquilo. Muitos dos fãs antigos odiavam o que o Coelho tava se tornando, mas tinha os fãs novos que estavam gostando, e essas são as regras da internet. Todo mundo odeia mudança, e sempre quando você muda algo, as pessoas reclamam. Você acha que eu só tomo hate agora com Cadê Coelho? Não, já tomava na época. Muito hate. Ah, porque você tá deixando o Coelho assim? Eu quero o Coelho antigo. Eu amo o Coelho assim. Mas esse é outro ponto que eu sempre tento evitar de conversar, porque é um ponto que pode soar aquela coisa meio... é meio chato de vocês ouvirem. Basicamente a série foi mudando porque eu fui mudando. O Coelho no início era uma coisa completamente perdida, como eu tava perdido fazendo aquela série. Depois no meio foi virando uma coisa divertida e alegre, porque eu tava me divertindo, eu tava muito alegre fazendo a série. Aí no final, nos últimos episódios, virou uma coisa triste, depressiva e cinzenta, porque de fato eu na época tava triste, depressivo e cinzento. Então a gente tem uma série dividida em 3 tonalidades, sem noção nenhuma, divertido e triste pacas. Mas enfim, a série mudou porque eu mudei, e qualquer artista que coloca o seu coração na arte também vai acabar expressando os sentimentos internos que ele tem na arte dele, ou dela. Porque é assim que funciona. A arte é vivência, experiência pessoal, e não tem como mudar isso. A arte é vida. E, bom, esses foram os pontos que eu anotei pra falar com vocês aqui hoje. Sobre a criação de Coelho, é basicamente isso. Conseguiria conversar com vocês horas e horas aqui sobre isso, mas por hoje a gente fica por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos assim, por favor, deixe o seu gostei, compartilhe esse vídeo, por favor, e manda um comentário aí pedindo mais, porque é só assim pra eu saber, pra fazer mais conteúdos assim. E é basicamente isso, e eu separei esse vídeo aqui pra você assistir agora, então clica aí e vamos continuar juntos hoje. Muito obrigado por fazerem parte dessa família galáctica, e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!
Pessoal, esse foi o vídeo do Gato Galáctico. Você sabe tudo sobre o Gato Galáctico? Não é. Esse é o próximo vídeo, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? E tchau, galera. Até o próximo vídeo.